tudo bem? Eu me chamo Emily Monteiro e hoje, juntamente com os meus colegas Luiz Gabriel, Miguel Gomes, Miguel Palhares e João Paulo, viemos apresentar sobre o nosso país, o país Akinarta, que anteriormente era o país da Antártida. Espero que goste! Há muitos anos, as terras antárticas eram completamente cobertas por gelo, então o frio neste local era muito insuportável, tão insuportável que as pessoas não conseguiriam viver nessa região. Então foi considerada uma localização deserta, uma localização inóspita da qual as pessoas não conseguiriam morar. Porém, foram se passando os anos e os feitos humanos foram agravando cada vez mais o aquecimento global. Então, as temperaturas foram só subindo nos países e, além de não serem favoráveis para as pessoas morarem nesses países, também dificultavam muito o trabalho agrícola e levavam muitas espécies de animais e plantas à extinção. Então as pessoas tiveram que ir se adaptando com essas temperaturas altas ou tiveram que procurar outros países para começarem a viver. Neste caso, expedições com vários pesquisadores de vários países foram organizadas pelas Nações Unidas para eles irem explorar o continente antártico e ver se ele era habitável ou não. Porém, no dia 7 de dezembro de 2065, Tiberius Polus, que era um explorador e pesquisador que estava junto com os outros pesquisadores para ir atrás dessas terras, toma a frente dessas operações e se lança em busca dessas terras da Antártida, que mais para frente ele batizaria como Akinarta, o país Akinarta. E ele percebe, chegando lá, que a região havia mudado bruscamente e que provavelmente seria um local perfeito para se viver, já que os outros países estavam muito quentes e o gelo havia derretido e já não era mais uma região tão fria para o ser humano. E aí, tudo bom? Eu vou falar sobre a colonização de Akinarta. Com a chegada do Tiberius aí naquelas terras inexploradas, ele acabou dando início a uma colônia aí naquele lugar. Colônia essa que, por causa da grande abundância de matéria-prima, por não ter mais ninguém ali, ou seja, ser intocável, acabou se mostrando a longo prazo como uma colônia próspera e muito rica. Com o tempo, acabou se desenvolvendo grandes centros econômicos e centros sociais, inclusive, porque já que muitas pessoas... já que a Akinarta, quer dizer, era muito bem vista mundialmente, crescendo rapidamente, muitas pessoas acabaram indo morar naquele lugar, buscando a qualidade de vida melhor, e acabou crescendo mais e mais, movimentando a economia daquele lugar. No entanto, como ainda era uma colônia, o país Akinarta ainda tinha muitas restrições. E como forma de se livrar dessas restrições, o Tiberius acabou proclamando uma independência daquele lugar. Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz. Eu vou falar um pouquinho da parte do regime autoritário do nosso país. E, bom, com o passar do tempo, o governo Tiberius ele começou a se mostrar frágil e falho em sua essência. Desse jeito, começou a demonstrar muita satisfação com a população. E, com isso, o Tiberius meio que começou a fazer o seu país se tornar mais autoritário, né? Desse jeito, a população do nosso país, do país Tiberius, ele começou a questionar muito suas decisões políticas. Desse jeito, o Tiberius ele tomou posse do controle das forças armadas do país, assim começando um regime de repressão e censura. A maioria do pessoal que se mostrava contra esse governo acabava sendo levado até mesmo em caso de desaparecimentos. Bom, a minha parte é a revolta. Eu vou explicar o que foi essa revolta, como que aconteceu essa revolta. Essa revolta aconteceu depois que o tirano Tiberius começou a implementar muito caos no nosso país, na Akinarta, certo? E o povo não estava se agradando com isso, eles queriam ter uma relevância maior em questão das escolhas políticas do país, né? Mas Tiberius o tirano, ele era um cara totalmente do mal, assim, possa-se dizer, né? Com isso, o povo, né, e o governo, eles entraram em uma guerra que durou 2 décadas, né? Essa guerra tinha dois tipos de grupos: os libertadores, que eram o povo, e a nova guarda, que era o pessoal do Tiberius, os militares. Só que com o tempo, a nova guarda, ela veio a ceder, né? A nova guarda, ela acabou perdendo, porque
os militares, eles perceberam que eles faziam parte do mesmo grupo social dos libertadores, né? E com isso, os próprios militares se voltaram contra o Tibérios, o tirano. Com isso, fazendo com que o governo dele caísse e ele perdesse o poder que ele tinha. Aquinarta utilizava como moeda oficial o fractus, que em tradução é fração, que desde a sua primeira implementação se destacava por sua valorização estratégica em relação às outras moedas internacionais, porque ela sempre se mantinha com uma taxa constante de 0,8 vezes o valor do dólar australiano, que era o dólar de antes. E ao longo dos anos, o fractus, a moeda do país, se tornou um símbolo de estabilidade econômica de Aquinarta, sendo altamente utilizado tanto no comércio interno, com as pessoas que já moravam no país, tanto para as transações internacionais de pessoas que ainda estavam em outro país para aquela região. Olá, eu sou João Paulo. Eu vou estar falando sobre a parte democrática do nosso país. Porque depois da queda do tirano Tibérios, o nosso país passou por um intenso período de reconstrução, certo? Depois de décadas de opressão, o nosso país e nosso povo decidiu que a melhor forma de governo seria algo realmente participativo. Então a gente optou por um sistema democrático. Em 2085, a CNARTS declarou a sua primeira Constituição Democrática, juntamente com o Estado Federativo, e levava como pilares do novo regime a soberania popular, as eleições livres e os direitos humanos. O poder foi dividido entre o governo central e os seus respectivos estados. Cada estado tinha autonomia para criar suas próprias leis e administrar seus próprios assuntos, e então foi elegido um representante para cada um deles. A participação popular foi estimulada e a sociedade civil, antes reprimida, floresceu. Bom, desse jeito, Aquinarta ele encontrou um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, assim conseguindo criar um governo forte e vigilante contra a tirania. O nosso governo ele é democrático, né? E a gente escolheu esse meio de governo porque a população ela estava muito entristecida, muito cansada com a forma de tirania que o Tibérios governava Aquinarta, né? E com isso o povo queria ter mais participação política, mais participação nas escolhas, e ficou sendo desta forma, por isso que a gente escolheu esse tipo de forma de governo, né? O Estado Federativo foi escolhido no nosso país porque, justamente devido à história dele, o povo percebeu que a centralização política era um grande problema no nosso país. Então, o Estado Federativo, ele descentraliza esse poder. Então, isso meio que ajuda o povo a ter mais participação na política.